Olá! Hoje vou compartilhar com vocês algo que pode revolucionar completamente o seu negócio. Durante meus mais de 40 anos, ajudando empreendedores em todo o mundo, descobri que há uma diferença fundamental entre aqueles que sobrevivem apenas no mercado e aqueles que realmente prosperam e constroem fortunas. Deixe-me começar com uma história que irá surpreendê-lo. Há alguns anos, conheci dois empreendedores brasileiros que iniciaram seus negócios no mesmo dia, na mesma cidade, vendendo produtos semelhantes. Ambos eram inteligentes, trabalhadores e dedicados, mas depois de 5 anos, um deles construiu um império de US$50 milhões, enquanto o outro ainda lutava para sobreviver. Qual foi a diferença? Não foi sorte, não foi capital inicial, não foi hora. A diferença estava em 4 princípios fundamentais que um conhecia e aplicava religiosamente, enquanto o outro era completamente ignorante. Esses são os mesmos princípios que hoje vou revelar a vocês. A diferença não está na sorte, no momento perfeito ou em ter mais dinheiro para investir. A diferença está em dominar 4 princípios essenciais de marketing que a maioria dos empresários ignora completamente. Esses princípios são tão poderosos que, quando aplicados corretamente, podem transformar um negócio comum em uma máquina de lucro. Mas antes de prosseguir, preciso fazer uma confissão. Nos primeiros 10 anos da minha carreira, também ignorei esses princípios. Eu trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana, e mal conseguia manter meu negócio funcionando. Ele estava sempre correndo atrás dos clientes, sempre preocupado com dinheiro, sempre estressado. Ele tinha conhecimento de vendas, mas não de marketing estratégico. Tudo mudou quando conheci meu mentor, que me ensinou esses 4 princípios. Em 18 meses, minha renda aumentou 7 vezes. Em 3 anos, ele montou uma empresa internacional. E hoje, mais de 30 anos depois, ainda aplico exatamente os mesmos princípios em todos os meus negócios. Você já se perguntou por que alguns negócios explodem no mercado enquanto outros, mesmo com excelentes produtos, permanecem na mediocridade? Por que algumas empresas podem cobrar preços mais altos enquanto outras vivem na guerra de preços? Por que alguns empreendedores trabalham menos e ganham mais, enquanto outros trabalham mais e ganham menos? A resposta está exatamente no que vou compartilhar com vocês nos próximos minutos. Prepare-se, pois ao final deste vídeo, você terá em mãos uma fórmula comprovada que já mudou a vida de milhares de empreendedores em todo o mundo. E aqui está uma promessa que faço a você. Se você implementar esses 4 princípios em seu negócio nos próximos 90 dias, seus resultados mudarão drasticamente. Não estou falando de pequenas melhorias, estou falando de transformações que seus concorrentes vão se perguntar como você conseguiu. Fique comigo até o fim, porque no último começo, vou revelar o segredo que separa os fãs dos verdadeiros vendedores. Esse segredo, por si só, pode ser a diferença entre uma empresa que luta para sobreviver e uma empresa que domina seu mercado. Começar. Princípio 1. Especialização. O caminho para tornar-se insubstituível. O primeiro princípio é a especialização, e só isso pode multiplicar seus ganhos por 10. Deixe-me contar uma história verdadeira que aconteceu comigo há alguns anos. Conheci um consultor brasileiro que estava lutando para conseguir clientes. Oferecia consultoria de negócios para qualquer tipo de negócio. Ela trabalhava 12 horas por dia e mal conseguia pagar suas contas. Este homem era inteligente, competente e trabalhava mais do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. Mas ele estava cometendo o erro mais comum no mundo dos negócios: tentar ser tudo para todas as pessoas. Quando perguntei qual era a sua especialidade, ele respondeu: "Eu ajudo as empresas a crescer." Essa resposta me disse tudo. Eu disse a ele: "João, você tem que se especializar." No início, ele resistiu com medo de perder oportunidades. "Brian", disse ele, "se eu me especializar, vou perder 90% do mercado." Eu respondi: "Exatamente, e é isso que vai torná-lo rico." Ele finalmente decidiu se concentrar exclusivamente em consultoria para clínicas odontológicas que queriam dobrar sua receita em 12 meses. Você sabe o que aconteceu? Em 6 meses ele estava cobrando 3 vezes mais por seus serviços
e tinha uma lista de espera de 3 meses de clientes que queriam trabalhar com ele. Por que isso aconteceu? Porque quando você se especializa, 3 coisas mágicas acontecem. Primeiro, você se torna conhecido como o especialista nesse nicho. Em segundo lugar, você pode cobrar preços premium, porque os especialistas sempre custam mais do que os generalistas. Terceiro, seu marketing se torna incrivelmente eficaz, porque você fala diretamente com as dores específicas do seu mercado. Deixe-me dar outro exemplo poderoso. Você conhece a empresa 99? Eles não tentaram competir com todos os aplicativos de transporte, oferecendo um pouco de tudo. Eles se especializaram em corridas urbanas no Brasil, entendendo perfeitamente o comportamento dos brasileiros. Resultado? Eles se tornaram líderes de mercado e venderam por bilhões. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre especialização. Ela não limita suas oportunidades, mas as multiplica. Quando você se torna conhecido como o melhor em algo específico, as oportunidades começam a surgir em seu caminho. Você para de perseguir clientes e os clientes começam a perseguir você. Então, eu te pergunto, o que você pode se tornar o melhor do Brasil? Qual é o seu nicho específico? Pode ser um tipo específico de cliente, um problema específico que você resolve melhor do que qualquer outra pessoa ou uma metodologia exclusiva que você desenvolveu ao longo dos anos. A chave é ser tão específico que quando alguém em seu nicho pensar no tipo de solução que você oferece, seu nome seja o primeiro que vier à mente. Esta é a verdadeira especialização. Princípio 2. Diferenciação. Como se tornar único em um mundo de fotocopiadoras. O segundo princípio é a diferenciação, e é aqui que a mágica realmente acontece. Esse princípio pode ser a diferença entre trabalhar duro para ganhar pouco ou trabalhar de forma inteligente para ganhar muito. Deixe-me compartilhar um exemplo que abrirá sua mente. Você conhece a Domino's Pizza? Nos anos 80, eles não eram conhecidos por terem a melhor pizza do mundo. Na verdade, havia centenas de pizzarias com pizza melhor. Mas eles fizeram algo ótimo. Eles se diferenciaram com uma promessa única: pizza fresca e quente, entregue em 30 minutos ou é grátis. Essa simples diferenciação fez da Domino's uma das maiores redes de pizzarias do mundo, ganhando bilhões de dólares anualmente. Eles não competiram em sabor, eles competiram em velocidade e confiabilidade. Eles encontraram uma maneira de serem únicos em um mercado saturado. Agora, deixe-me contar uma história brasileira que ilustra perfeitamente esse princípio. Conheci um contador em São Paulo que estava lutando para conseguir clientes. Todos os contadores da região ofereciam os mesmos serviços pelos mesmos preços. Foi uma guerra de preços destrutiva. Então ele fez algo brilhante. Em vez de competir como outro contador, ele se posicionou como o contador que garante que você nunca seja multado pelo IRS. Ele criou seu próprio sistema de auditoria preventiva e ofereceu uma garantia. Se um cliente fosse multado por um erro contábil, ele pagaria a multa. O resultado? Em um ano, tinha mais clientes do que poderia atender e cobrava 40% a mais do que seus concorrentes. Por quê? Como não era mais um contador comum, era o contador que oferecia total segurança. Diferenciação é encontrar seu fator único, o que o torna insubstituível no mercado. Pode ser sua metodologia, sua experiência, seu serviço, sua garantia, sua velocidade ou até mesmo sua personalidade. O importante é que é algo que seus concorrentes não podem copiar facilmente. Mas cuidado com um equívoco comum. Diferenciação não é ser diferente por ser diferente. Trata-se de ser diferente de uma forma que seja importante para seus clientes. Sua diferenciação deve resolver um problema real ou atender a uma necessidade específica do seu mercado. Deixe-me dar um exemplo mais poderoso de diferenciação. No Brasil, temos a revista Luiza. Eles não se diferenciaram por terem produtos únicos, vendem as mesmas marcas da Casas Bahia, Ricardo Eletro e outros. Mas eles se diferenciaram pela experiência do cliente, inovação no atendimento e proximidade com o consumidor. Resultado,
Eles se tornaram uma das maiores empresas de varejo do país. A verdadeira diferenciação cria uma barreira protetora em torno do seu negócio. Quando você é verdadeiramente único, não há concorrência direta. Você está em uma categoria própria. Princípio 3. Segmentação. A arte de falar com quem realmente se importa. O terceiro princípio é a segmentação, e é aqui que muitos empresários cometem erros fatais que lhes custam milhões em oportunidades perdidas. Vou compartilhar uma história pessoal que mudou minha perspectiva para sempre. No início da minha carreira, pensei que quanto mais pessoas eu tentasse alcançar, mais dinheiro eu ganharia. Eu estava completamente errado. Ele ofereceu treinamento de vendas para quem quisesse aprender. Conversei com vendedores de carros, vendedores de imóveis, vendedores de seguros, vendedores de produtos de beleza, qualquer pessoa que vendesse qualquer coisa. Meus resultados foram medíocres. Um dia, um mentor me fez uma pergunta que mudou tudo. Brian, se você tivesse que escolher apenas um tipo de vendedor para trabalhar pelo resto da vida, qual seria? Depois de muito pensar, decidi me concentrar exclusivamente em executivos de vendas em empresas de tecnologia com mais de 50 funcionários. Parecia arriscado limitar tanto meu mercado, mas os resultados foram extraordinários. Minha taxa de conversão subiu de 3% para 23% em questão de meses. Meu preço médio triplicou. E o mais importante, eu estava trabalhando com pessoas que realmente valorizavam o que eu oferecia. Por que isso aconteceu? Porque quando você segmenta corretamente, pode falar a língua exata do seu cliente ideal. Você entende suas dores específicas, seus desejos únicos, seus medos particulares. Sua mensagem se torna tão precisa que parece que você está lendo a mente de cada pessoa. A segmentação funciona porque permite que você se torne relevante de maneira profunda. Em vez de ser outra opção no mercado, você se torna a escolha para um grupo específico de pessoas. Deixe-me dar um poderoso exemplo brasileiro. O Nubank não tentou ser um banco para todos os brasileiros desde o início. Eles se concentraram especificamente na juventude urbana de classe média que estava frustrada com a burocracia dos bancos tradicionais. Eles entenderam perfeitamente esse segmento. Queriam praticidade, transparência e tecnologia. Resultado? Eles se tornaram o banco digital mais valioso da América Latina. E você sabe o que é interessante? Depois de dominar completamente seu segmento inicial, eles naturalmente se expandiram para outros segmentos. Mas a base de tudo era a segmentação inteligente. Os dados do Google mostram que as campanhas direcionadas têm uma taxa de engajamento 760% maior do que as campanhas genéricas. Isso significa que você pode gastar menos dinheiro em marketing e obter resultados muito superiores. Por exemplo, se você atende a empreendedores, isso não é segmentação. Mas se você atende empreendedores que já ganham mais de US$500 mil por ano, mas estão operacionalmente presos no negócio e querem ter mais liberdade para focar na estratégia, agora você tem uma segmentação poderosa. Princípio 4. Concentração. O segredo dos resultados exponenciais. O quarto e último princípio é a concentração, e é isso que separa os amadores dos profissionais. Esse princípio, por si só, pode multiplicar seus resultados por 10, enquanto trabalha menos horas. Deixe-me compartilhar algo que aprendi observando alguns dos melhores empreendedores do mundo. Eles não fazem mais, fazem menos coisas, mas fazem melhor. Eles entendem que o sucesso não é sobre a quantidade de atividades, mas sobre a qualidade da abordagem. Conheci um empreendedor brasileiro que tinha um negócio de marketing digital. Ele estava presente em todas as redes sociais, oferecia 15 serviços diferentes, atendia qualquer tipo de cliente, participava de todos os eventos possíveis, tinha podcasts, blogs, canais no YouTube, estava em todos os lugares ao mesmo tempo. O resultado? Ele estava exausto, seus funcionários estavam confusos, seus clientes estavam insatisfeitos e seus resultados eram medíocres. Eu estava fazendo muitas coisas, mas nenhuma delas foi bem feita. Então, ele aplicou o princípio da concentração.
Ela tomou uma decisão corajosa. Escolheu apenas o Instagram como plataforma, ofereceu apenas gerenciamento de tráfego pago como serviço e se concentrou exclusivamente no e-commerce de moda feminina como cliente. Todos diziam que ele era louco, que estava limitando demais seus negócios. Mas você sabe o que aconteceu? Em 12 meses, ele triplicou sua renda trabalhando metade das horas. Por quê? Porque concentrou todos os seus recursos, tempo, energia, dinheiro e conhecimento no domínio completo de um nicho específico. Concentração é maximizar o impacto, não maximizar as atividades. Trata-se de se tornar excepcionalmente bom em algumas coisas, em vez de mediano em muitas coisas. Uma pesquisa da Bain Company mostra que as empresas que se concentram em 3 ou menos canais de marketing têm 70% mais chances de superar seus concorrentes do que aquelas que tentam estar em todos os lugares. Por quê? Porque recursos concentrados geram resultados exponenciais. Agora vamos recapitular esses 4 princípios que podem transformar seu negócio para sempre. Primeiro, especialização. Torne-se o especialista em algo específico. Em segundo lugar, diferenciação. Encontre o seu fator único que o torna insubstituível. Terceiro, segmentação. Identifique exatamente quem é seu cliente ideal. Quarto, concentração. Concentre todos os seus recursos onde eles possam gerar o máximo impacto. Estes não são apenas conceitos teóricos. Essas são estratégias testadas e comprovadas que já transformaram milhares de empresas em todo o mundo. A questão não é se esses princípios funcionam, mas se funcionam. A questão é, você vai implementá-los? Quero que você pare agora e faça este exercício. Pegue um pedaço de papel e escreva para cada um dos 4 princípios como você pode aplicá-los ao seu negócio. Qual será a sua especialização? Como você vai se diferenciar? Quem exatamente é o seu cliente ideal? Onde você concentrará seus esforços? Lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. O que separa os vencedores dos sonhadores é a implementação. Comece hoje mesmo. Não espere pela segunda-feira, não espere pelo próximo mês. Não espere que as condições perfeitas cheguem. As condições perfeitas nunca chegam. Se este conteúdo agregou valor à sua vida e negócios, mostre-o inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação. Temos muito mais conteúdo poderoso a caminho e não quero que você perca nenhuma oportunidade de transformar seus resultados. Compartilhe este vídeo com outros proprietários de empresas que precisam dessas informações. O sucesso se multiplica quando é compartilhado e você pode ser responsável por mudar a vida de alguém hoje. E lembre-se, seu sucesso não é uma questão de sorte. É uma questão de estratégia. Implemente esses princípios e prepare-se para uma transformação extraordinária em seus resultados. Nos vemos no próximo vídeo, onde revelarei como aplicar essas estratégias no mundo digital de hoje. Até lá, mantenha o foco no seu crescimento.